Olá, boa tarde, são 19 horas e 10 minutos. Eu sou o Diogo Marques e vamos estar à conversa com a Casa do Futebol Clube do Porto de Argoncilho. Recentemente, o seu presidente, Joaquim Naves Pereira, foi reeleito para o biénio 2025-2027. Vamos perceber o que é que pensa a direção do presente, também do futuro e também um pequeno olhar sobre 2024, que trouxe muitas novidades também para a Casa do Porto de Argoncilho. Vamos ter depois também uma pequena perspectiva daquilo que é o futebol popular, já que a Casa do Porto tem uma equipa na Liga Caracal 2024-2025. Para já, vamos conhecer quem é que temos nos estúdios da Rádio Sintonia. Boa tarde a todos. Connosco temos Tiago Alão, vice-presidente da direção. Tiago, bem-vindo. Obrigado. Temos também José Maria Alão, presidente da Assembleia Geral. José, bem-vindo. Muito obrigado. E também temos Manuel Maia, vice-presidente do Conselho Fiscal. Manuel, bem-vindo. Muito obrigado, prazer. Agora que está feita as apresentações, vamos começar, se calhar, por perceber um bocadinho aquilo que é a vossa história com a Casa do Futebol Clube do Porto em Argoncilho, como é que ela começou e o que é que vos faz, neste momento, estar a defender os interesses da Casa do Porto de Argoncilho. Se calhar começava ali pelo José Maria Alão. José, como é que surgiu a ligação? Naturalmente a Casa nasceu, está a fazer este ano 20 anos, nasceu de um forte portismo que existe em Argoncilho, naturalmente. Começou, antes mesmo de a Casa nascer, por um conjunto de portistas, festejando naturalmente a vitória do Futebol Clube do Porto, fazer festa na freguesia, as célebres, os carrinhos uns atrás dos outros, a buzinar, com as bandeiras de fora e tal. Pronto, isso incitou junto de algumas pessoas, onde se fez um convívio desses mesmos esportistas, onde foi uma coisa, digamos, simbólica e importante, porque nesse ano não passou mais do que umas chantes. Recordo-me que esteve o João Pinto, o célebre número 2, não é? Que abrilhantou aquele momento, digamos, e os esportistas aí vibraram com as emoções, não só das vitórias, também com a presença dele. Isto numa quinta bem lá perto, que na altura era explorada por um dos fundadores, que veio depois de ser fundador da Casa. Isto passou-se num ano. No outro ano seguinte, a coisa deu-se na mesma, pois o Porto continuou a ganhar, mas aqui já foi não umas chandes de pé e tal, mas sim sentados à mesa desse mesmo restaurante, onde as pessoas participaram efusivamente, e ali sim deu-se de facto a seleção dos 20 fundadores da Casa de Futebol Clube do Porto. Por isso, este grupo de homens teve como missão de criar aqui é hoje Casa de Futebol Clube do Porto, e está na história, está fotografado, e temos lá os 20 fundadores. A delegação número 98. É? Delegação número 98. 98. O Maia é fundador, eu sou fundador, naturalmente o Tiago veio à posterior porque era pequenino. Não é? Tudo a seu tempo. Pronto, na altura havia o Sr. Adérito, que já tinha uma relação com o Futebol Clube do Porto muito estreita. Havia o falecido Nandito, a quem eu presto uma homenagem neste momento. E o Sr. Adérito, naturalmente, fez a ponte junto do Futebol Clube do Porto para que nós pudéssemos obter toda a documentação necessária, todo o aval necessário do Futebol Clube do Porto para, então, a criação da Casa do Futebol Clube do Porto e Argoncilho. Isto, naturalmente, veio a acontecer, é um facto. Pronto, houve os trâmites legais, desde escrituras notariais, desde, naturalmente, a criação dos estatutos, não é? Na altura, o Sr. Manuel Guedes, a então extinta, era conhecida como a Loja do Ceguinho, onde hoje estamos, presentemente, ali era a Loja do Ceguinho, comunicou-nos que a então falecida sogra, a Dona Joaquina, que iria abandonar o negócio, que iria só fazer a Senhora das Neves, que é subejamente conhecida, e que a partir daí encerraria o negócio. E isso proporcionou-se em que, após a festa da Senhora das Neves, nós criássemos ali a nossa casa, que ainda hoje ali existe e que eu pretendo que exista por muitos anos, não é? E pronto, isto é uma história mais ou menos resumida. Naturalmente, na altura estamos a falar de há 20 anos atrás, não é?
havia de facto, a sociedade era diferente, não havia tanto Facebook, nem Instagram, nessas coisas. Os tempos evoluíram. Mas, os tempos evoluíram, mas as pessoas eram mais participativas, não é? Pronto, as divulgações não é como agora, a gente hoje diz qualquer coisa, 2 segundos depois toda a gente fica a saber do outro lado, naquela altura não era assim, mas as pessoas participavam mais ativamente, mais humanamente. E a Casa do Porto de Argoncilho foi uma casa com um sucesso estrondoso. Sim. Porque foi pioneira, digamos. E em 2006, 2007 ganham o prémio de Dragão de Ouro, não é? Por isso fomos uma casa logo premiada pelo Dragão de Ouro de uma forma muito rápida. Sim, nós, é muito repentina, depois de constituirmos casa, digamos, e repare, nós tomámos conta dessas instalações em agosto, finais de agosto, e abrimos oficialmente em abril do ano seguinte. Ok. E fomos inaugurados pelo então falecido Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa em maio desse ano. Sim. Fomos oficialmente inaugurados. E o sucesso foi tão grande que rapidamente se tornaram-se filial do ano. Uma das coisas que a Casa do Porto de Argoncilho teve como pioneirismo, digamos, foi as célebres excursões ao Estado do Dragão. O ir fora, quando o Porto ia à Luz, ou ia ao Alvalade, ou ia a Guimarães, ou a Braga, ou a outro campo, isso já existia, realizado até por outras casas, e pronto. Nós íamos, nós estávamos sempre presentes onde o Futebol Clube do Porto estava, por isso nós tínhamos futebol de 3 em 3 dias, porque quando o Porto estava nas competições europeias era mesmo de 3 em 3 dias, você ver o calendário anda mais ou menos dentro disso. Mas nós íamos sempre fora. Onde o Porto estivesse, nós estávamos lá. Nós fomos para o Algarve, fomos para Setúbal, Guimarães, Braga, Felgueiras, todos os cantos. Levavam amor pelo Futebol Clube do Porto para todo lado. Sempre defendendo naturalmente e apoiando a equipa principal de Futebol Clube do Porto e divulgando naturalmente a Casa do Futebol Clube do Porto. E posso lhe dizer que era muito curioso, porque nós naquela altura, às vezes o jogo era ao domingo e nós à quinta-feira tínhamos em lista, tínhamos 2 pessoas. E às vezes ficávamos assim admirados. Este fim de semana não vamos fazer excursão. E às vezes ao domingo de manhã tínhamos que pedir o autocarro. Tal era, o futebol é um bocado assim, não é? Se o Benfica perde e o Sporting perde, o Porto fica em grande, se for o contrário, pronto, e a malta reage sempre com essa expectativa. Por isso, a Casa do Futebol Clube do Porto, esta é a sua verdadeira história, é a sua verdadeira essência, e durante muitos anos, e posso lhe dizer que até à pandemia, e isso já é uma situação comum mundialmente, acho que o pós-pandemia tudo é diferente. Claro. Por isso eu acho que nós podemos situar-nos no tempo o antes da pandemia e depois, o antes do Covid e depois do Covid. E até lá fomos sempre uma casa com bastante aderência. Nós tínhamos, naturalmente, cá a casa de Rio Tinto, mas nós tínhamos malta de Rio Tinto que estava encostado ao Dragão, e gostava tanto dos nossos convívios que vinham de Rio Tinto à nossa casa, compravam um bilhete, iam no autocarro e vinham para cá e depois iam para casa. E eles estão lá ao lado. Isto é completamente verdade. E não falhavam, iam connosco a todo lado. Havia um grupo para aí, 7, 8, 9, às vezes mais pessoas, que não falhavam. Onde nós fôssemos, eles estavam connosco. E às vezes o jogo era no Dragão e eles gostavam de ir. Muita malta dizia, uma excursão, 12 km ou 14 km de Argoncilho ao Futebol Clube do Porto, isso não faz sentido. Só que era super confortável, porque ninguém tinha que estacionar carro ou procura de estacionamento. Sabemos dos riscos que isso pode acontecer, naquelas redondezas, não é? E depois era o convívio, a malta depois vinha, podia comer sempre qualquer coisa na casa, tudo estava preparado atempadamente, e isso era muito confortável nessa altura. Pronto, e os tempos também, naturalmente, que eram outras. Sim. Manuel, um orgulho muito grande de estar na gênese da criação da Casa do Futebol Clube do Porto, uma casa com muito sucesso. Claro que sim. Desde já fico agradecido por este convite e por nos ajudar a expor um pouco mais a Casa do Futebol Clube do Porto. Prazer é de nosso. facto, tem história que nós, fundadores, ainda existem bastantes fundadores ligados à Casa do Futebol do Porto, outros provavelmente já desistiram porque estas coisas também cansam, mas temos gente suficiente para conseguir manter a chama viva do Futebol do Porto. E, portanto, é o nosso lema de que vamos ajudar naquilo que pudermos as pessoas que gostam do Futebol do Porto
e seguir em frente para que no futuro as pessoas continuem a gostar do futebol do Porto e do futebol em si, não é? Sim. Vamos para vitórias sempre. Sim. Tiago, uma geração um bocadinho diferente e não é um sócio fundador da Casa do Futebol Clube do Porto, mas ainda assim já com uma ligação grande à casa. Certo. Obrigado pelo convite. Sim, dizer que eu lembro-me perfeitamente do meu pai andar lá a filmar e andar para lá as cassetes nestas obras que eles os dois contam. Lembro-me perfeitamente de lá estar e de ver lá a placa a dizer que ali ia nascer a casa. Portanto, sim, eu caí aqui um bocadinho como diretor meio que sem querer, a um convite bastante insistente do presidente Quineves. O Tiago já estava destinado a ser membro. Sim, eu porque... já desde o berço. Eu lembro-me disto ser muito intenso naqueles primeiros 3 anos e dizer que não queria nada tão intenso. Portanto, mas 20 anos depois, ou 18 neste caso, foi quando eu entrei, o Kim chateou-me tanto a dizer que precisava de dinâmicas novas que eu lá aceitei para vir ajudar a dinamizar um café e acabei a vice-presidente a ajudar a dinamizar. E as dinâmicas novas estão a acontecer, mas já lá vamos. Sim. E tem de acontecer, sim. O pós-pandemia, efetivamente, é uma alteração de perfil completamente. O nosso público-alvo é outro. Ok. Já levamos um bocadinho também ao vosso público-alvo e aos serviços que prestam na comunidade. Em Argoncilho, porque também é importante falar que Argoncilho tem um papel importante na Casa do Porto, mas ainda há poucos dias atrás a direção presidida por Joaquim Neves Pereira foi reeleita para o biénio 2025-2027. É o amor ao clube, o amor ao Futebol Clube do Porto que vos faz manter esta ligação e eu acredito que seja um trabalho enorme. Sim, é um trabalho gigantesco. No meu caso eu acabo diretor da casa como uma consequência. Eu sou sócio há 30 e muitos anos, tenho lugar anual, portanto para mim a ligação ao clube já existe. Aqui era mais um contributo mais direto que se pode ajudar a dar ao clube. Sim, o que é que se prevê? O que é que posso dizer assim de repente? Nós estamos numa alteração de perfil, efetivamente. Nós estamos confrontados, assim como o clube está, numa reestruturação fortíssima. O universo das casas é um universo diferente. Sim. É um universo que tem carência de algumas competências que não é normal ter num perfil como um associativismo. E a Casa do Porto costumo dizer que tem uma agravante, porque é uma empresa. Porque tendo prestação de café, portanto, pré-restaurante quase, um snack bar, acaba a ter algumas necessidades de uma empresa e como tal tem que saber reinventar. Uma casa por si só, portanto uma associação é uma coisa imaterial, ela vive em qualquer lado, não precisa necessariamente de uma sede, mas tendo o café e o futebol sendo aquela ligação à emoção, o ver o espetáculo ao vivo, etc. E não havendo esta questão das excursões, que efetivamente foi um boom gigantesco, eu lembro perfeitamente de ir nas caminhonetas, eram 4 ou 5 a 6 de Argoncilho. Deste decréscimo, chegados aqui, nós temos que arranjar outras formas de chegar às pessoas. E uma associação com esta característica, em que só em Argoncilho só há uma associação capaz de ser assim, que somos nós. O nosso paralelo seria a Casa do Benfica ou a Casa do Sporting, e isso não existe. Portanto, uma associação que é uma casa tem que ter uma componente social fortíssima. Sim. Quando essa componente não existir, nós representamos um clube em que o clube é muito importante para mim, mas pode não ser para ti. Portanto, o que se quer numa associação é que seja heterogénea, o mais heterogénea possível. Portanto, os valores do clube, nós somos um veículo dos valores do clube, que para mim fazem todo sentido, mas para a pessoa à minha frente pode não fazer. Portanto, o que é que está a acontecer? Uma reestruturação fortíssima, novos mecanismos de acesso, as pessoas terem outra experiência na casa, fazer coisas muito simbólicas, como mudar os quadros de sítio, mudar a luz, pôr vidros transparentes. Portanto, são pequenos sinais que se dá que fazem toda a diferença. E aqui é importante realçar uma coisa, com esta transição de direção, uma das coisas que se percebeu, e que eu, enquanto mais novo, percebi com algum carinho, é que a Casa de Argoncilho é importante no universo do Porto. A Casa de Argoncilho, se não estou enganado, está no top 5 ou no top 10 das casas no país todo. Portanto, quando se fala de Argoncilho, está-se a falar de uma casa com história, com peso institucional e com alguém que merece crédito. Nós estamos a falar de uma casa que tem perto de 700 sócios, sim, certo? Eu registrei no sábado o 676. Estava lá perto. Estás lá perto. Claro que há aqui uma componente, um bocadinho entre pandemia, algum adormecimento, alguma baixa de atividade que faz com que os sócios fiquem um bocadinho ausentes.
mas que isso é um bocadinho fruta da época. Mesmo o clube atualmente também está nessa luta de angariar novos sócios. É um bocadinho equivalente. Nós temos 700 sócios, mas nós devemos ter metade ativos. Portanto, o nosso esforço foi criar mecanismos de acesso para que as pessoas cheguem a nós mais depressa, com mais informação, com outro tipo de iniciativas. Uma das iniciativas que gera sempre muita discussão, mas que é uma das iniciativas que não existia até então e que agora passa a existir, é, por exemplo, o acesso à revista Dragões do ponto de vista digital. Que não existia, era algo que não existia. Portanto, os sócios da casa, tanto com tudo direitinho, não é? Podem ter acesso a uma cópia no seu iPhone da revista Dragões. Portanto, há estas dinâmicas todas que estão a acontecer. Nós instituímos agora a Noite da Francesinha. Mas como para nós o dinheiro, ao contrário, por exemplo, de um grupo musical Estrela de Argoncilho, de uma ADA ou de um rancho, nós não temos propriamente arte. Portanto, o nosso lucro, aquilo que se promove numa associação deste género, tem que ser para servir a alguém. E a última que nós fizemos foi uma intervenção social. Um miúdo com uma deficiência profunda, do qual nós quase ofertámos 300 euros numa única noite. Que é um valor simbólico e bastante positivo. Bastante relevante. E foi muito reconfortante, porque em jeito de agradecimento o avô decidiu-nos oferecer uma madeira com o nosso símbolo gravado. Portanto, aqueles pequenos gestos que acho que é por aqui. E é gratificante. E uma das coisas que também se tem que corrigir com isto é a integração, e que se está a corrigir muito rapidamente, é a existência, a integração da casa no espectro e no universo argoncilhense. Portanto, fazer parcerias, fazer coisas em conjunto. Mesmo nós retomamos no último mandato as tasquinhas, a nossa presença nas tasquinhas. Começámos com já havia longos anos de ausência, não era? Demasiados anos de ausência, como eu costumo dizer. Começámos muito simbolicamente, apenas com uma barraquinha com um merchandising. O ano passado decidimos fazer uma tasca, verdadeiramente, ali, uma coisa a metade. Com a presença do Draco e que andou espalhado pelas várias tascas, mas já vamos ter a oportunidade de falar disso. E este ano vamos fazer ainda mais. Este ano vamos querer fazer ainda mais. O que é que eu te posso dizer? Vamos querer fazer os comes e bebes, mas desta vez assumimos que queremos fazer os comes e bebes como uma associação grande e crescida, portanto, 2 barraquinhas. E vamos querer também fazer um merchandising, mas já não queremos uma coisa pequenina, já queremos uma coisa ainda maior, já era bem grande. Portanto, mas estas dinâmicas, isto para quê? Para que a casa se ofereça à freguesia. Sim, porque há essa importância. E que saia da bolha. Pronto. Sim. José, o Tiago já falou aqui um bocadinho também na questão de ele ser mais novo e também trazer ideias diferentes. De facto, quando olhamos para a direção da Casa do Futebol Clube do Porto, há aqui um encontro de várias gerações. O quanto importante isto é, acredito eu, especialmente nesta fase em que tem que haver uma transição pós a pandemia. A minha maneira de pensar é só uma. Eu acho que o equilíbrio é sempre a melhor solução para tudo. Os mais velhos naturalmente trazem a experiência, o que é positivo. Os mais novos naturalmente são capazes de trazer um outro tipo de dinâmica. O mundo evoluiu bastante, não é? Conforme eu um bocado citei, há 20 anos o Facebook era nulo, o Instagram nem sei se existia, mas pouca gente utilizaria isso. Se calhar na e-mail, eu recordo-me de requisitar bilhetes ao Futebol Clube Porto e era por fax, era sempre fax, não é? Por isso a evolução é enormíssima e naturalmente, como tudo na vida, teremos que acompanhar, e as coletividades, e esta não é exceção, sofrem disso mesmo. Por isso há que eventualmente modernizar, há que acompanhar a evolução do mundo, e sempre com o M de muito e não com o M de mau, não é? Porque a mesma letra serve para as duas coisas. Por isso eu acho que a direção, eu digo de outra forma, eu digo os corpos sociais, porque às vezes quando se fala numa coletividade fala-se sempre a direção. Naturalmente que a direção é o órgão executivo, é aquele que executa, é aquele que compra, é aquele que vende, é aquele que leva, é que traz, organiza, mas eu acho que não tem que ser assim. Eu acho que uma coletividade é tão mais rica quando os elementos dos seus órgãos sociais são capazes de estar unidos pela mesma causa e ajudando em certos determinados momentos. Eu disse isso mesmo na minha intervenção na Assembleia Geral, porque é assim que eu penso, é assim que eu sinto. Não adianta nada termos um vice-presidente inapto de uma direção. Então, porque é que não havemos ter, por exemplo, um secretário, sei lá, ou um vogal, vamos pôr um vogal, que é um cargo menos, sei lá, de uma Assembleia Geral, mas dinâmico.
É muito melhor ter esse dinâmico do que ter o outro que tem os pompons lá em cima e que nada faz. É importante que as pessoas estejam convergidas ou convergirem sempre para o mesmo ponto, na ajuda. E é muito bom também para as pessoas, quando as pessoas perceberem que as coletividades são espaços onde toda a gente pode conviver, pode perfeitamente curar o stress do dia a dia, trazer as suas famílias e conviverem, fazer umas patuscadas e ao mesmo tempo vão resolvendo problemas e vão criando mais valias até para a própria população, não é? Porque é assim que devemos estar virados. Uma coletividade tem que ser um funil invertido, tem que estar completamente aberto, porque senão são quase clubes privados. Isso para clubes privados não vale a pena. Eu recordo-me quando a casa foi montada ou foi criada e tal, pensou-se em dar a exploração do bar a alguém e nós, direção, ficarmos com o dinheirinho que essa pessoa iria entregar naturalmente à direção e depois gerirmos isso a nosso favor e tal. Ou então ficarmos quase como um clube, porque havia coletividades deste género, de casas de futebol com o Porto, em que a pessoa só entrava se fosse sócio. Se não fosse sócio, não entrava. Ainda bem que na altura ninguém quis nada disso. Quis criar um café, digamos, passo o termo, aberto a qualquer um. Eu tenho orgulho em dizer que a quando da criação, e o Maia está aqui, a quando da criação da Casa do Futebol Clube do Porto, e trabalhou-se muito e bem, trabalhou-se como nunca vi ninguém trabalhar em prol de uma coletividade. As pessoas iam desinteressadamente, e posso dizer que fez uma reformulação total àquele edifício, até ao ínfimo pormenor. Tudo aquilo foi conseguido muito na base do cravanço. Eu tinha pessoas que quando me viam no passeio já trocavam de passeio porque sabiam que eu ia pedir qualquer coisa. E acho que nós os fundadores éramos todos assim, não era Maia? Éramos todos assim, sofríamos todos esse mal, já ninguém nos podia ver. E tivemos benfiquistas e tivemos sportinguistas e ali não imperou, digamos, a cor clubística, mas sim alguém que era de Argoncilho e que estava a ajudar uma coletividade de Argoncilho. Isto é um facto, isto é verdade. Agora, claro, 1 ou 2, 3 no máximo, se calhar. Eu recordo-me de um moço que trabalhou lá forte e feio, que já não me recordo do nome dele, e a paga dele foi, ele era benfiquista, e gozava com a gente, aquelas picardias normais e saudáveis. E a paga dele foi, eu só venho ajudar se vocês arranjar um bilhete para o Porto Benfica. Ia-se dar um Porto Benfica, e ficou garantido, o rapaz trabalhou lá forte e feio, e arranjaram-nos o bilhete e disse, tu vais, mas vais caladinho, porque senão já sabes como é que é. E lá foi, uma joia do moço, por isso tenho que lhe prestar aqui, finalmente, uma pequena homenagem pública, porque ele foi, de facto, um obreiro da casa. É um tal Moura. É. Neste momento é imigrante em França. Não é só disclaimer à parte, é meu tio. Não era outro, era tio da minha mulher, portanto. Não, era esse e era um magrito. Um magrito que andava a estar lá, que ele sozinho fazia mais que 10 pessoas juntas. Isso é verdade. Isso eu não me recordo o nome. Mas acaba por falar aqui no... Agora, a direção, eu sinto-me bastante motivado, enquanto Presidente da Assembleia Geral, não é? Para mais 2 anos. Bastante motivado. Mais 2 anos, certo? Pelo menos mais 2 anos. Pelo menos. Mas eu já disse ao meu vice-presidente que ao fim do ano vou passar a bola. Tem que entrar. Sim, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Eu acho que houve aqui um equilíbrio. Tentou-se pelo menos. Foi uma luta um bocadinho difícil porque as pessoas têm todas as agendas muito intensas. Sim. E às vezes não é fácil conciliar tudo. E eu às vezes digo à minha geração acima que esta geração que está cá em baixo deve ser eu vou arriscar no que vou dizer, mas deve ser das primeiras gerações que mais tapada está, que normalmente tende a subir nos carros, portanto fica totalmente tapado. E eu disse, vai ser difícil a minha geração ter tempo, mas a geração a seguir à minha podia ter. Mas ainda assim conseguiu-se pelo menos 3 pessoas que eu acho que merecem uma palavra, porque aceitaram, dentro da pouquíssima disponibilidade que têm, ou pessoal ou profissional, virem pelo menos partilhar experiência, e que são da minha geração. Uma que ele estava a falar, que é o vice-presidente, que é o Paulo Vieira, que foi fundador da Argoncilho Jovem. Sim. Teve até vários anos ligados num partido político, portanto tem vasto conhecimento de como é que nós que não sabemos, portanto nós que estivemos fechados entre nós próprios, não sabemos muito bem como até como sair, portanto ele pode aqui dar um contributo fortíssimo, porque está habituado a as Assembleias Gerais, a como é que se fazem as coisas, os procedimentos, os regimentos, portanto é alguém que tem esse pendor. Ao Miguel Tavares, que também não tem tempo, mas depois de eu chatear imenso, aceitou para vir para Vogal
da Assembleia Geral, que foi presidente da Casa da Gaia durante anos a fio. Portanto, é alguém que nós ainda não acabamos de expor o problema, já tem 2 soluções para nós. E o Pedro Silva, que nós encaixámos como secretário do Conselho Fiscal, que neste momento é vice-presidente do São João de Pereira, das marchas. Portanto, também é alguém que não tem tempo, eu percebo perfeitamente, mas é alguém em que eu a seguir lhe ponho um problema, ele dá-me 3 soluções também. Portanto, pelo menos estas 3 injeções de ideias novas, não estando no órgão executivo, como ele estava a dizer, são alguém em que eu sei que se fizer uma chamada, ou se pedir, olha, tenho esta dificuldade, dás aqui uma orientação. Essa ajuda. Essa orientação acontece. Estar na direção, entre aspas, que, assim, sem querer, os obriga a estarem um bocadinho mais próximos e a perceber muito sobre o que é que se passa na casa. Sim. E depois também fizemos aqui uma troca que não foi sem querer, foi totalmente intencional, que é com o Júlio. O Júlio é uma pessoa que adora a casa. Não é de Argoncilho, mas é tão argoncilhense quanto eu. E que esteve neste último mandato na Assembleia Geral, portanto o seu contributo executivo foi minorado, e que nós achamos por bem que ele estivesse nesta direção, porque é alguém que efetivamente, naquela hora em que é preciso ir sempre alguém, e que é sempre preciso haver alguém, esse alguém é sempre o Júlio. O Júlio é essa presença assídua na casa, muito discreta, mas sempre presente. Portanto, eu acho que conseguiu-se fazer um equilíbrio daquilo que era necessário. Claro que nós gostávamos de ter ido mais longe e claro que gostávamos que estas pessoas tivessem uma participação um bocadinho mais executiva na coisa. Mas acho que, assim como as coisas também demoram tempo, portanto, eu acho que este é um processo que vai demorar, mas que está a acontecer e que se nota. Eu acho que os fregueses admitem e que reconhecem que a casa que se moderniza, mas pronto, que tem sido um esforço ano após ano, mandato após mandato, e claro, agradecer a quem ficou e não nos esquecer da nossa Fatinha, que faleceu há 15 dias e que foi eu costumo dizer que ela foi quase uma instituição na casa, dentro da instituição, porque bastava a Fatinha estar para tudo correr melhor. Claro. Portanto, claro. Fica também aqui a nota. Sim. Manuel, tanto o Tiago como o José já nos deram aqui um bocadinho das luzes da importância que tem Argoncilho para a Casa do Porto e também um bocadinho já dos serviços que prestam à comunidade, mas eu pedia algo mais concreto. Qual é que é a importância que Argoncilho em si tem em termos de localização? O José já falou aqui muito no contributo que era dado até pelos benfiquistas e pelos sportinguistas de Argoncilho, mas eu pergunto, lá está, a questão da localização e depois os serviços que a Casa do Porto serve à comunidade de Argoncilho. Portanto, aqui a Casa de Futebol do Porto está de facto num sítio estratégico muito bom, onde por norma aos domingos principalmente juntam pessoas de várias idades, vários setores até desportivos, e faz com que haja ali vida. E é onde se realiza a festa da Senhora das Neves, certo? Exatamente, onde se realiza a festa da Senhora das Neves. Eu sou um habitante da parte de baixo da freguesia, não daí, mas sinto que ali há vida, ao domingo principalmente, e então na altura dos jogos também. Não é só aqueles que vão ao futebol, porque antes das caminhonetes carregarem para saírem para o futebol, já está ali a imensa gente a ver como é que aquilo funciona. Portanto, de facto a Casa de Futebol Porto ali movimenta muita coisa. Há benfiquistas também que se juntam a nós, outros fogem para longe, como é evidente, mas estamos bem, não temos que nos sentir mal, porque somos acarinhados também. Há uma forte conjuntura ligada à Casa de Futebol Clube Porto. Sim. E vai-se manter com esta juventude que entrou agora para a direção. De facto entraram aqui umas pessoas, inclusive o Tiago, que para mim, eu já o conheço há muitos anos, que tenho um filho da idade dele, também jogaram a bola juntos ou na mesma altura. Ainda mais. E de facto quando vi esta gente que apresentaram algum trabalho, eu fiquei de facto contente, porque eu e outros como eu não temos tempo para isso, nós ainda temos que ajudar os nossos filhos e entretanto se calhar os nossos netos, e esta juventude tem poderio para chegar longe.
Mas em termos de serviços, o que é que a Casa do Porto disponibiliza para a comunidade? Tem as excursões, tem também excursões, a gastronomia com a noite da francesinha também, o que é que providencia? Sim, aquilo que já foi dito, é aquilo que se pratica atualmente, não há muito mais a acrescentar aqui. Okay. É de facto uma dinâmica, outras dinâmicas que se vão ter que criar para que se desenvolvam situações diferentes daquelas que existem, que não são muitas, mas também não há muito para onde ir. Sim. Tiago. Deixa-me acrescentar aqui uma coisa ao que o Maia está a dizer, e não querendo parecer político, longe disso, mas Argoncilho sofre de estar longe do centro. Mas tem a vantagem de estar perto do Dragão. Sim. Portanto, no nosso caso é assim um misto. Efetivamente, eu acho por muito culpa nossa. Durante muitos anos, nós também não nos dispusemos a estar disponíveis. E isso fez com que o pouco que houvesse se ficasse longe. Mas posso desde já dizer que, por incapacidade nossa, mas nós queremos retomar este projeto, nós fomos desafiados a fazer a Corrida a Dragão, em Argoncilho. Com um percurso em que, só que a logística para fazer uma corrida, isto parece uma coisa simples, fazer uma corrida a Dragão, mas a logística não é muito simples, então estamos a tentar que isto encaixe no plano de atividades, alguns para o ano. Mas nós fomos desafiados por outra associação em Argoncilho para fazermos isso em parceria. Que isto para nós é uma novidade absoluta. Pode deixar qual é a associação? Ou a Casa da Gaia. Casa da Gaia, ok. Sim. Porque lá está, esta nova injeção de pessoas não pode, traz de certeza estes pontos mais fáceis. Certo. Com este, eu gosto muito. E nós estamos, quando falamos da Casa da Gaia, falamos também de uma direção bastante jovem. Isso. Portanto, nós estamos. Eu na minha profissão sou líder de equipas, portanto, eu gosto de fazer pontes. E por natureza, tudo que seja em conjunto é sempre melhor feito do que sozinho. Claro. Portanto, eu prefiro sempre, se puder fazer com alguém, fica sempre melhor feito. E nós estamos a falar de pessoas que ou estiveram noutras associações ou conhecem pessoas de outras associações em que fica tudo muito mais fácil. A última atividade em que nós participamos de forma mais vincada e com quem fizemos uma parceria, embora que para mim aquilo foi mais uma amizade do que propriamente uma parceria, foi com o São João de Pereira, em que o São João, que por defeito à partida não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas umas pessoas são amigas ou partilham, por exemplo, a barraquinha de madeira deles onde eles põem o manjerico, para nós serviu-nos para fazer, por exemplo, na Senhora das Neves, para pôr os manequins. Portanto, e há este intercâmbio muito através do Pedro e do Jesus. Portanto, há aqui muitas pontes. Trabalho de cooperação quase com as várias associações. Isso. E óbvio que uma casa como a nossa, e aqui vou defender a minha dama, como a casa do Porto mais importante do Concelho da Feira, há que fazer o ponto com o município. Sim. E acho que nós aí estamos acho que aí mesmo há muito caminho por andar. Tiago, por falar em pontes, vocês estabeleceram quase com a plataforma digital uma ponte para aquilo que são os serviços que vocês conseguem trazer para a comunidade de Argoncilho e não só, porque a Casa do Porto não é apenas isso só de Argoncilho. Explica-nos um bocadinho como é que funcionou esse projeto, porque no fundo é algo que é pioneiro, podemos dizer que sim. Sim, eu acho que no universo das casas, eu não quero não tenho nenhuma confidência, mas arrisco-me a dizer que se nós fomos os primeiros a atravessar-nos, devemos ter sido acredito que sim, primeiros. Sinceramente. Mas aquilo nasceu, a história daquilo é muito engraçada, porque nasceu com uma necessidade muito simples, que foi, era preciso sistematizar os sócios. Era preciso extraí-los e alterá-los e modernizá-los e atribuir novos cartões, etc. Fazer um processo normal. E nós vimos deparados com um software obsoleto. E não sabíamos muito bem, sabíamos de manter um novo, depois aquilo eram muitos, depois também éramos poucos para ter que escrever tanta coisa, depois ficou aquilo, nós também não tem tempo, também não dá para fazer em casa, tínhamos que ir para aqui, é pouco móvel, as pessoas depois não vêm, e então nós decidimos, na altura eu e o Johnny, que foi outra peça fundamental comigo na direção passada, em que decidimos, tem que haver solução, é impossível hoje em dia não haver um cloud qualquer, e então fomos à procura e encontramos esta plataforma. Esta plataforma resolveu a questão dos sócios muito rapidamente. Nós em pouco mais de uma semana resolvemos a questão dos sócios com carregamentos, atualizações, etc. Fizemos um processo formal de carta a informar todas as moradas que nós tínhamos dessa renumeração, mas aproveitámos para lhe acrescentar serviços. Coisas muito simples. A casa vende bilhetes, ok, mas também vende artigo. Não é preciso ir ao Dragão para comprar uma camisola. Sim, já vende merchandising também. Nós vendemos merchandising. Mas a história que ele estava a falar não estava exposta.
Sim, é engraçado que vocês têm lá fotos dos sócios fundadores, têm também Isso. fotos em Argoncilho a marcar também a história da Casa Isso, de Porto. os momentos icónicos de abertura estavam guardados na gaveta, há muita coisa que está guardada e há muita coisa para expor. E então o site vem também com isso, é uma plataforma documental onde se documenta a história da casa e que pode ser consultada. Mas também Argoncilho tem uma coisa muito interessante, que eu acho que, não quero cometer outro erro, mas acho que Moselos também pode entrar aqui, que é nós temos o Fábio Vieira e o Jorge Couto. Sim, personalidades estão vincadas. Portanto, eu até diria que Moselos tem o Ruben Neves, portanto, Sim. fica ali quase equiparado connosco. Mas isto não se sabia. Sim, já agora... O Rubem Neves tem sangue de Argoncilho. Tem sangue de Argoncilho, sim. Mas Os avós são de Argoncilho. por mera curiosidade, o que é que significou para vocês este regresso do Fábio Vieira ao Futebol Clube de Porto? Olha, eu particularmente estou muito, muito contente porque tenho o prazer de ter alinhado com ele e eu cheguei a ser diretor da equipa onde ele jogava na Associação Desportiva de Argoncilho. Já lá vão vários anos, Ele ainda era pequenino, acabou por não pertencer às atividades jovens da IADA, porque era novo. Salta logo para o Feirense, salvo erro? Foi para o Feirense, infelizmente num dos torneios que se fez em Passos Brandão, e que nós chegámos lá com aquela equipa do Fábio Vieira, do filho do Nando Sacana, do filho do Pimenta. Tínhamos uma equipa que também vencemos na altura o Feirense. Filho do Nando Sacana, que eu acredito que é um dos filhos que está a jogar. Exatamente, ele tem lá dois, mas os pequenitos era o mais novo dele. E nós fomos a esse torneio e foi aí que demos cartas, ganhamos o Benfica 1-0 com o gol de Fábio Vieira. Ficámos muito bem classificados, acho que ficámos em segundos. Eu creio que perdemos foi com o Fiais. Ganhamos o Benfica, ganhamos o Corunha, ganhamos os jogos praticamente todos. No final do torneio fugiram os jogadores todos, os melhores saíram todos. Ficámos depenados e lá se foi. O Argoncilho ficou depois nas ruas da amargura, digamos assim. Acabámos por nos arrepender de ter entrado nesse torneio, claro. Porque se fosse no ano seguinte, se calhar agora o Argoncilho tinha mais valias sobre exatamente, sim. Não teve. Fica aqui um bocadinho da história de Fábio Vieira, para quem é fã de Fábio Vieira. Uma ponto sobre Fábio Vieira, porque nestas questões de andarmos a fazer os pontos com as entidades em Argoncilho, nós fizemos uma ponto com a Associação de Pais da escola onde o Fábio estudou. Exatamente. Ok. Isto tudo é muito giro, porque depois parece que o mundo fecha o círculo. O Fábio dançou nas marchas de São João de Pereira. Está aqui ainda mais história sobre o Fábio Vieira. Exatamente. E o que é que nós fizemos? Nós agora, eles querem remodelar a escola vai fazer um jardim. O jardim. Fábio exatamente. Vieira, e nós entramos aqui como facilitador e como acelerador do projeto deles. Portanto, nós não vamos ter propriamente uma intervenção social direta no que é financiamento, mas vamos ter como fonte de veículo. E aqui o projeto foi proposto ao clube, o clube aceitou o projeto, está disponível para bicar a inauguração. Okay. Estamos no desafio, porque o Porto vai jogar no Mundial de Clubes, portanto temos aqui o desafio de ter o Fábio presente connosco ou não, mas porque era a contexto da escola do Fábio. Há provas em que o Fábio lá andou, a Casa do Porto, a questão de termos feito agora a questão das personalidades da Argoncilho, foi feito mais um projeto em que o Fábio aí... Portanto, em plena Rádio Sintonia já foi revelada a escola que Fábio Vieira andou e também o torneio onde ele se revelou. Acho que isto não é nada disto em confidente, porque isto não. E é uma figura obviamente marcante para Argoncilho, tal como é Jorge Couto, que é uma figura incontornável da história do Futebol Clube de Porto. José, já que estamos a falar do Futebol Clube de Porto, estamos numa época de transição, a direção do Futebol Clube de Porto mudou, hoje em dia é André Vilas-Boas quem preside a direção do Futebol Clube de Porto, e eu pergunto qual é que é a diferença nos dias de hoje em termos de apoio que o Porto tem para com a casa? É brutal, é totalmente diferente, isso não há a menor dúvida. No passado existia o Departamento de Casas, certamente havia o presidente, as filiais e delegações do Futebol Clube Porto, mas o trabalho que esta gestão André Vilas-Boas desenvolve com as casas não tem nada a ver com o passado. Não há comparação possível, não é possível comparar vinho com água, não é possível, de forma alguma. Naturalmente que a exigência também existe, não é? Porque eles apoiam, mas também exigem, e até exigem bastante. Não é fácil, aqui o Tiago melhor do que eu sabe, e é ele que normalmente lidera esses projetos junto do Futebol Clube Porto, ter um plano de atividades, é preciso uma série de coisas, as próprias contas das casas
têm que ser colocadas. Agora, quando nós precisamos de alguma coisa do Futebol Clube do Porto, Eles dizem presentes. eles estão presentes. E tanto estão presentes que há bocadinho se falou que o Draco esteve em Argoncilho, na Senhora das Neves, A própria Viena também. a própria Viena e tal, e no ano anterior custava não sei quanto, e veio de uma forma gratuita, e vieram, estiveram presentes, Ou seja, fizeram aqui mesmo festa. em termos financeiros, Há umas coisas, há um departamento que fala, Sim. exige, mas fala. No passado era diferente, era uma orgânica diferente, as casas estavam muito por sua conta, ok? Por isso limitavam-se a vir aos aniversários, é verdade, isso aos aniversários nunca faltaram. Vinha quase sempre o Malugado Gomes, que era uma figura de facto querida por todos nós, o Fernando Gomes, o Júlio Marques, e vinha ao presente, o Olímpio e tal. Pronto, e depois o resto era muito mais do contacto das casas, as casas tinham mais contacto com A, com B, com C, e podiam abrilhantar a sua festa. Em situações pontuais, e eu e a Paulinha é testemunha, porque esteve presente no nosso 4º aniversário como locutora, não, como apresentadora, tem fotos com o Sr. Pinto da Costa, não é? Ela, acho que nunca se viu naquela revolta toda, não é? Pronto. Mas o que é certo é que esteve, e foi um excelente aniversário de festa grandiosa, como eram todas as festas em que o Sr. Presidente Pinto da Costa esteve presente, porque quando ele vinha, o mundo era outro, totalmente diferente. Sim, só o Jornalistas, significado de Pinto da Costa. só o significado arrastaria gente. Isso era, por si só, chegaria. E depois, pronto, toda a comunicação social, eu posso confidenciar, que não é confidenciar, eu posso dizer que é bem verdade, nós chegámos a ter aniversários em que fizemos diretos do aniversário. O Sr. Pinto da Costa falou direto para tudo quanto era televisão, imprensa escrita, que estava lá presente, às vezes criava-se um balbúrdio, não é? Porque nós não somos profissionais da comunicação, né? Pronto, depois tínhamos que lidar com tudo isto, e havia um protocolo, e havia uma série de coisas que era preciso organizar. Mas financeiramente hoje o apoio é diferente do que aquilo que era, e para melhor. Financeiramente, Sim. não sei se será esse, mas é melhor. É melhor. No passado não havia apoio financeiro. Podia haver algum tipo de logística, muito pouca, mas o resto era as casas que tratavam. Eu cheguei a ir diretamente combinar com o Sr. Olímpio Jorge, cheguei a ir, fui todas as vezes, sempre que o Sr. Pinto da Costa veio, era com ele que eu tratava as coisas, e pronto, combinávamos e entendíamos. Por exemplo, quando nós fizemos 10 anos, nós tivemos o Sr. Pinto da Costa em Argoncilho, que foi recebido na Junta de Freguesia pelo Poder Conselheiro, neste caso da Vila, e naturalmente depois foi à casa assinar o livro de honra e ver a casa, e depois naturalmente partiu para o restaurante. E nós tivemos que fazer assim uma festa um bocado à moda antiga, mas fizemos-la. E fizemos-la bem feito, porque tivemos a Tuna a tocar o hino de Futebol Clube do Porto, tivemos miúdos com bandeirinha, faz-me lembrar quando era miúdo. A cooperação das associações, sim. Fez-me lembrar quando eu era miúdo e o Marcelo Caetano passava na Nacional número 1 que a gente ia tirar os papeizinhos. Não é, Maia? Era assim, eu era muito miúdo, não é? Mas fez-me lembrar isso. Mas o que é certo é que o Sr. Pinto da Costa foi recebido lá no poder local, não é? Com honras de chefe, pela Tuna, que tocou brilhantemente o hino do Futebol Clube do Porto, e por todos aqueles miúdos da catequese, da escola, que estavam todos empolgados à sua chegada. E ele, diga-se passagem, ele adorava miúdos. Os miúdos nem deixava de comer, ou não se importava, ele derretia-se por miúdos. Tenho que lhe prestar esta homenagem aqui, porque é bem verdade. Ele até, coitado, ele às vezes, nós não entrevíssemos, ele nem jantava, porque não o deixavam comer, por isso era um bocado assim. E depois fomos para o restaurante e a festa continuou. Por isso, nós, Argoncilho, tem esta mais-valia. Argoncilho é muito coletivista. Sim. E acho que teve sempre, nas suas raízes, muito impregnado no sangue do seu povo, este tipo de organização de festa, de dar mais aos outros do que propriamente dito receber. Eu sou argoncilhense desde que me conheço, muito embora já não viva em Argoncilho há 14 anos, mas estou lá todos os dias. E já passei por outras coletividades, nomeadamente a Tuna, o Grupo Musical Estrela de Argoncilho, e posteriormente a Academia de Música de Argoncilho, por isso já ando nas coletividades há uns anitos, e
nós basta olhar para uma Casa da Gaia, ou para um Raios Regional, ou para uma ADA no seu desporto. Um teatro de Aldriz que eu conheci até muito tempo, um bocado amorfo, que hoje tem uma dinâmica que eu sei, ainda bem, eu tive a honra de tocar lá, por exemplo. Sim. É uma das minhas memórias essa. Por isso, e Argoncilho soube sempre receber as pessoas. Por isso, a Casa do Porto não foge à regra, porque tem sangue argoncilhense, tem sangue do Argoncilho, por isso, do povo de Argoncilho, e o povo de Argoncilho é assim, com toda a certeza. Manuel, e prova disso foi a recepção, se calhar, a André Vilas Boas, no momento da sua campanha, que esteve na Casa do Porto de Argoncilho, a casa cheia e um ambiente fenomenal, podemos assim dizer. De facto, foi uma recepção demasiado grande até, porque as pessoas não conseguiram, muitas das pessoas não conseguiram ver o que é que se passou. Transbordou de facto aquilo que eu também já esperava, e eu fui uma daquelas pessoas que gostei muito do Pinto da Costa, mas agora no fim já via que ele estava a ser dominado. Era o momento da transição. Tinha que ser mesmo a transição. Até, inclusive, às vezes arranjávamos discussões com amigos. Mas daí que está a diferença que acabou por depois ter na parte final, não é? Na eleição de Vilas Boas. Salvo erro, foi cerca de 80% para Vilas Boas e 20% para o Pinto da Costa. Nós portistas vemos muito a Pinto da Costa e a mais algumas pessoas que estavam no Futebol Porto, mas isto tinha que ser feito desta forma. Sim. O Pinto da Costa é que infelizmente não percebeu que tinha chegado ao fim e tinha que ter saído antes, claro, para não ter que sair para a porta pequena como saiu, embora nós, os portistas ainda hoje fazem a vénia àquele senhor, não é? Ainda o reconhecem como o presidente dos presidentes. Evidente que eu lembro-me que as alegrias que passei quando ele era presidente, porque antes disso lembro-me também, quando era miúdo, que agarrava no Jornal do Comércio do Porto e quando o Porto jogava eu ia lá recortar o símbolo do Futebol Porto. Nesse tempo já era difícil, até só nos cafés é que havia jornais e portanto a gente já gostava, nascia a gostar do Porto, porque os meus pais já eram portistas, mas só ao fim de 18 anos ou 19 é que eu de facto vi o Porto a ser campeão, e foi pela mão também mais do Pinto da Costa. Isto levou-nos aqui a engrandecer. Hoje, a partir dessa altura passámos a ser como os outros lá de Lisboa, um clube grande. E até posso contar aqui que eu desde novo trabalhei pelo país todo, porque fui uma pessoa ligada à montagem de elevadores, portanto eu trabalhei no país todo, e às vezes à quarta-feira o Porto jogava para as competições europeias e a gente ia para um cafezinho qualquer, para Castelo Branco ou por aí fora, e víamos ali toda a gente, uns eram do Sport, uns eram do Benfica, e eu era o único portista que estava ali, mas isso acontecia em qualquer lado. Uns anos mais à frente isso deixou de acontecer, passou a ser um bocadinho diferente, já apareciam portistas em qualquer lado, eu já ia a Lisboa, já encontrava portistas, comecei a sentir-me também com as costas um pouco quentes relativamente ao Futebol Porto, que anterior não existia. Portanto, isto fruto daquilo que fez o Pinto da Costa, em benefício do Futebol Porto. Claro, mas hoje os tempos são diferentes. Tiago, só de forma breve, até porque a conversa também já está longa e eu ainda quero tocar na questão de 20 anos de Casa de Porto, estou bastante satisfeitos com a atual direção e eu sei que o Tiago quer falar um bocadinho sobre isso. Sim, é assim, o processo eletivo foi um processo duro, foi um processo muito duro. Para Argoncilho não foi simples, porque Argoncilho recebeu os dois candidatos num espaço de tempo muito curto. Sim. E efetivamente foram tempos bastante difíceis. Esta atual direção, e é que eu conheço melhor, porque eu esta questão com o clube vivia na reta final já do mandato do Sr. Presidente, efetivamente, volto ao início da minha conversa, requer competências que eu não sei se as associações têm. Sim. E a única crítica que eu faço à data, a esta atual direção, é que pessoas como eu, que até têm este conhecimento de causa, até podem aqui ou ali sinalizar alguns problemas, alguns benefícios e trazer ideias de fora, mas eu acho que o universo das casas é um universo à parte. Começando à parte, deve ser tratado à parte. Okay. Por ter que prestar um relatório de contas anual a um clube, eu não sei se todas estamos prontas para fazer isso. Mas o que tem sido facto nestes últimos anos, e tem sido essa a novidade e o espasmo de toda a gente que vem do passado,
é que só a questão simbólica do Draco e da Viena foi o suficiente para, na Soura das Neves, Gerar ser a um impacto loucura. grande. Mas quando a primeira vez está o Draco nas tasquinhas no domingo à Eu tarde, estive lá, portanto, consegui aquilo presenciar. foi uma coisa. Aquilo já é um processo para quem está com o Draco difícil. A ter as pessoas atreladas numa perna, ou a querer tocar, ou a querer. Não é um processo simples. E tudo aquilo sair de forma graciosa, como o investimento do clube na freguesia, também acho que é algo que. E isso eu disse isto ao presidente, ao Manuel Santos, que é o clube a querer investir em Argoncilho, porque o clube, como foi subejamente conhecido nos primeiros meses do mandato, fechou metade das casas. Ok. Portanto, e Argoncilho ficou. Daqui Isto- também revela a importância da Casa de Porto Argoncilho. Para além de ficar a seguir por o Draco, nós tivemos a carrinha de merchandising, a via direta do Dragão para lá. Sim. Portanto, nós tivemos algumas iniciativas com o clube em Argoncilho, e eu acho que o poder local também acho que tem que perceber que lá fora olham para nós. Portanto, eu sei que nós andamos escondidos durante muito tempo, mas já não é essa a mentalidade. Portanto, e sim, há uma nova relação, há uma nova promoção junto das casas que até então era pouco ou nenhuma. Era pouco. José, vamos passar para a parte da questão de fazerem 20 anos, agora em junho, portanto, é uma marca simbólica, é uma data importante, são 2 décadas de vida. Eu sei que já têm algumas novidades que já acabaram por trabalhar nelas, já trabalharam, por exemplo, na renovação da fachada da Casa do Porto. Eu pergunto se têm mais alguma novidade para revelar. Os 20 anos, naturalmente, nós tínhamos um projeto mais ou menos montado, elaborado, que tentámos pôr em execução quando a casa fez 15 anos. Havia, isto só para fazer um pouco a resenha histórica, porque é importante para perceber. Nós tínhamos a promessa, digamos, com tudo aquilo que é possível prometer, na altura do Sr. Olímpio Jorge, que o Presidente estaria na nossa casa uma vez mais, porque ele esteve várias vezes, a quantos 15 anos. Há bocadinho eu referi, um aniversário com o Sr. Pinto da Costa era uma coisa, sem o Sr. Pinto da Costa era totalmente diferente. Ora, a casa fazia 15 anos, estava empolgada, tinha gente, tinha tudo, por isso tinha tudo, entre aspas, para brilhar e para poder fazer um daqueles aniversários com maior empolgação, com mais coisas à mistura. Há 2 coisas que a casa tinha como tradição, mas uma é, a casa... Quando nasceu, eu há bocadinho disse que houve um primeiro malta de futebol com o Porto, que andou ali com os carros a fazer, não sei o quê, e na altura desse primeiro jantar volante, que era só umas sandes, em que esteve o João Pinto, foi feito um galhardete. Primeiro, ajuntamento dos dragões de Argoncilho, tanto que o logo antigo da Casa do Porto dizia mesmo Dragões de Argoncilho, era por esse motivo. Depois, no segundo jantar, que depois quando saiu a tal dita comissão, então já era o segundo encontro dos Dragões de Argoncilho. Pronto. E só depois então é que ficou. A casa manteve a tradição de fazer os logos todos os anos, do primeiro aniversário, segundo, terceiro, por aí fora, até ao 14º. Pronto, com o 15º as coisas não são realizáveis porque infelizmente aconteceu o Covid e todos nós ficámos em casa. Por isso, digamos que a casa do 15º para cá não comemorou os aniversários conforme comemoraria, com mais gente ou menos gente, não realizou o galhardete alusivo ao seu aniversário, e é um facto, eles estão lá todos, é histórico, e pretendemos agora, no 20º, repescar o projeto do 15º, passando agora para o 20, porque também esse projeto do 15º não faria sentido fazê-lo aos 18 ou aos 19. Só faz sentido fazer agora aos 20, portanto 20 anos é uma data com um peso maior. São 2 décadas. São 2 décadas. Então o que pretendemos fazer e iremos executar é de facto a remodelação daquela fachada. A casa já teve mais que uma fachada, por isso inicialmente tinham uns placares que se foi conseguindo de uns jogadores, porque o Porto vai reformulando estas coisas, estes PVCs, e então conseguiu-se apanhar ali uns placares, na altura do Elton, do Pedro Emanuel, se forem à parte histórica, ela está lá, e nós tínhamos aquilo colado. Posteriormente, pronto, a imagem que lá está naquele momento, naturalmente, que as coisas não duram toda a vida, e esta já durou mais 5 anos até, que o previsto,
é a imagem do Estado de Dragão, naturalmente com vida, e vai passar por aí, porque nós queremos que aquela imagem fique, mas agora nova, não é? Pronto, que já não esteja comida pelo sol, isto é assim mesmo, pelo tempo, e naturalmente ajeitando o placar e tal. Pronto, o que é que a gente precisa? Precisa aquilo que toda a gente precisa de dinheiro para pagar as coisas. Claro. É óbvio, as coisas não se fazem de borla, por isso aqui não há que enganar. E então estamos-nos a socorrer de facto de pessoas amigas da Casa de Futebol Clube Porto de Argoncilho que perceberam o projeto. E o projeto passa por as pessoas não darem só o dinheiro. O dinheiro é importante para fazer a obra. Mas uma coletividade, desde que faça a festa, o dinheiro deixa de ter importância. Sim. Certo? Uma empresa não. Tem lucros, guarda o lucro, investe o lucro. Uma coletividade não é assim. A coletividade faz uma festa. Tem é que se tornar possível fazer a festa. Depois de fazer a festa, pronto, chega, ok, agora vamos partir para outra. Isto é assim mesmo. Por isso, nós abeirámos-nos já de algumas pessoas. Posso confirmar que neste momento que já temos um número bom de pessoas que idealizamos, porque isto passa por um orçamento e passa por uma verba que custa dinheiro. Aquela parede tem quase, ora aquilo tem 7 metros, tem 14 metros quadrados, não é? Por isso uma imagem com 14 metros quadrados forçosamente custa dinheiro. Pronto, e nós queremos manter aquela orgânica. Mas queremos ter as pessoas connosco e que citam que este projeto que é válido, que também é deles e que perdurem. Porque se as pessoas não gostarem daquilo que fazem, ir ao bolso e dar é fácil ou difícil. As pessoas devem participar. Então é aquilo que nós temos transmitido a quem nos está a tentar ajudar. Nós estamos a trabalhar isso, por isso este processo ainda não está fechado, há de estar. Não sei se estará a meio, poderá até ainda não estar a meio, mas precisamos de algum dinheiro, porque agora também temos 5 anos de galhardetes para fazer. E isto tem um custo. Claro. Uma coisa é fazer o galhardete do ano, que depois distribuímos para as pessoas. Atenção que, quando eu disse que era tradição, é tradição ofertar às pessoas o galhardete. As pessoas não o compram. A casa oferta o galhardete. Ali a Paulinha tem um, já disse que tinha, já confirmou. Queres um? Eu dou-te. Por isso, agora temos 5 mais para fazer, não é? Porque Sim. Só temos até ao 14º, por isso é o 15º, até ao 20º, é óbvio. Pronto, por isso queremos completar a coleção e depois, naturalmente, dar seguimento a isto tudo. Pronto, e algumas melhorias que a casa, naturalmente, vai precisar. Pronto, aquela fachada, de facto, tem que ser toda limpa, desempoeirada, dar uma nova imagem, uma imagem mais moderna, mais apetitosa. Já se começou pelos vidros, que era uma coisa muito importante, porque a casa, pronto, na altura ficou com os vidros foscos, ninguém via para dentro, nem ninguém via para fora, por isso parecia um bunker, desculpem a expressão, mas é verdade. Quem estava não via, quem não estava também não via. Pronto, hoje não. Hoje está airoso, a luz entra, as pessoas vêm para fora, até se sentem bem, os outros veem se tem gente lá dentro. Há vida. E isto é importante, é a vida. É dar vida à vida, não é? Como se costuma dizer. E são 20 anos. São 20 anos. É um marco histórico, naturalmente, e que terá que ser celebrado conforme merece. Especialmente para quem já vive este marco desde o início. Sim, que depois quer passar a pasta, naturalmente. Manuel, eu tinha preparado a pergunta, porque gosto sempre deste tipo de perguntas, de qual é que foi o maior desafio dos 20 anos de vida da Casa de Porto. Ali o José já tocou ali em alguns desafios, nomeadamente a questão da pandemia, mas se tivesse que dizer o desafio, qual seria? O desafio, isto vem num caminho de mudanças de direções. Estas coisas são sempre um bocadinho difíceis de chegar ao ponto onde estamos, seja onde for. Não vejo assim, claro, quando do Covid foi se calhar a parte pior, porque havia dificuldades em pagar rendas, havia dificuldades em pôr tudo a funcionar, e aí de facto isto se calhar abanou bastante. Penso que ultrapassado isso, passa a ser uma situação normal. Temos que continuar com esta situação, como já foi dito, e é um bocado por aí. Esta malta mais nova vai com certeza dar o impulso que falta. Dar espaço em frente agora. Nós, os mais antigos, estamos para nos encostar a um lado qualquer, embora
tenho que dizer que de facto o meu trabalho aqui na Casa de Futebol do Porto nunca foi árduo, porque eu, como vice-presidente do Conselho Fiscal, nunca fiz assim grande coisa, não é? Mas fazia aquilo que me competia. Convidar. Estava presente. Também quem trabalha por gosto não cansa, não é? Portanto, Exato, com sim, o amor ao Futebol Clube do Porto, imagino que não cansa. É um pouco isso. Vocês falamos aqui de uma forma muito breve, penso que tenha sido o Tiago que mencionou isso, foi o regresso às Tasquinhas, o Festival das Coletividades de Argoncilho, já não estavam há vários anos. Eu pergunto-vos qual é que é a importância que tem vocês regressarem a um evento desta magnitude, porque para Argoncilho é um evento muito importante, sendo que também estamos a falar de um evento onde a gastronomia está em alta e vocês trabalham muito na Noite da Francesinha, têm o vosso mítico cachorro, também o prego. Exatamente. Tiago, consegues elucidar um bocadinho? Consigo-te dizer que foi o efeito uau, principalmente no segundo ano. Porque o primeiro ano, ir vender umas camisolas é fácil, é ir buscar o artigo ao Dragão e trazê-lo para Argoncilho para vender. É uma coisa que dê muito trabalho. Sim. Agora montar uma cozinha, criar a dinâmica... E num espaço tão curto, tão reduzido, 5 dias. Aqui tem Mérito King, que conseguiu mobilizar as tropas para montar lá aquilo tudo em madeira, os toldos, os frigoríficos, aqui Mérito King. Mas mobilizar tanta gente em 5 dias... Eu dormi pouco nesses tempos. Até porque normalmente a noite costuma ser longa. É isso, era eu que ficava sempre ao fecho, deitei-me de dia quase, todos os dias, e o Johnny ia ficar lá porque a malta queria ir para as cervejas, nós vendíamos quase um barril, depois de tudo fechar, ainda vendíamos quase outro barril. Portanto, aquilo são dinâmicas difíceis, mas depois nós temos a facilidade, aquilo que é desvantagem, na freguesia também se torna uma vantagem, que é termos o símbolo do clube. Sim. Portanto, bastava... Nós anunciámos com alguma pouco e circunstância a tempo no cartaz das Tasquinhas que íamos ter o Domingo Azul e Branco. E só isso, com o símbolo do Porto, Domingo Azul e Branco, como ele já não vem há tanto tempo, que é que estarão a preparar? Ninguém sabia do Draco. O Draco foi até... Ninguém sabia mesmo. Sabia o Presidente da Junta que fez o favor de me emprestar a chave para a pessoa, para a logística. Mas só porque tinha que emprestar a chave, senão nem ele sabia. Sim. O executivo teve que saber, e tivemos que fazer a ponta institucional, mas ninguém sabia. Portanto... O facto de estarmos criou o efeito uau. O uau até para dentro, porque depois nós tínhamos um programa totalmente definido que tivemos que o arrumar e fazer outro, porque a malta começou a querer e aquilo começou a ter de tal ordem de interação que nós já tudo era para ajudar. Mas ter o símbolo lá, nunca mais me esqueço aquela lona ao baixo, ao meio, com o símbolo do clube, que se via bem e ao longe, criou o efeito uau. E nós tivemos um pormenor engraçado que foi metermos Blue Corazon nas bebidas. Portanto, as bebidas que saíam da tasca da Casa do Porto tinham sempre azuis. Portanto, depois começou a criar aquele efeito. O que é isto? Mas isto estava igual. Portanto, criou aqui algum buzz e eu acho que este ano que vai, estas tasquinhas que vão fazer-se agora, vai ser mais ou menos nos mesmos moldes, mas como traz as experiências de 2 anos, vai ser uma coisa mais estruturada, mais preparada e também com outras surpresas. Mas estão motivados para o que aí vem. Sim. Isso vai ter de ser. José, para passarmos se calhar para notas finais, porque já passamos a hora de conversa, vocês têm uma equipa no futebol popular de Ovar, o quanto importante isto é para a Casa do Porto? Imagino que também cria ali algum dinamismo, porque imagino que haja muita malta que frequenta a Casa do Porto e depois acaba por jogar, penso que ao domingo, certo? Eu sei, o futebol popular tem muita aderência das próprias pessoas, do despique, não é? O futebol popular foi sempre assim, e vai continuar a ser. O termos uma equipa nesse tipo de composição, pois naturalmente é muito bom, sendo a Casa de Futebol Clube Porto ligada ao Futebol Clube Porto e o Futebol Clube Porto é futebol, por isso estamos na praia, como se costuma dizer, não é? Era para estar aqui presente, de facto, um representante dessa secção. Tal não foi possível por imperativos de profissionais, porque são pessoas que trabalham em horário noturno e puderam estar, por isso eu não sou a pessoa mais incumbida de poder falar deles. A única coisa que eu lhes posso dizer e que eu sinto é que são pessoas unidas, que jogam por amor à camisola, pagam do seu bolso. Só por si isso é fantástico, por isso é um lado de carinho e de amor àquilo que fazem muito enorme, não é? Se fôssemos todos assim, estávamos todos muito bem, por isso presto-lhes daqui a minha homenagem, os meus parabéns. São pessoas que trazem dinâmica à casa, porque sempre que realizam lá na casa, gostam da Casa do Futebol Clube Porto de Argoncilho, gostam do Futebol Clube Porto, acho que não podíamos estar melhor.
Sim. Pronto. E nossa parte diretiva e que é naturalmente poder apoiá-los naquilo que eles às vezes precisam, e isso tem mesmo que ser assim, porque isto é de mãos dadas que temos que andar. Não há outra forma de fazer as coisas, como é óbvio. Sim, e Tiago, também acabam se calhar por depois procurar aumentar o palmarés até mesmo da Casa do Porto, não é? Eu sei que este ano o campeonato não está assim tão fácil, mas ainda há as taças e a Casa do Porto luta, quase como o Porto, luta sempre pelos títulos todos os anos. Sim, completar o que ele disse aqui, eu acho que há aqui a Casa vem de um período difícil, o futebol popular nasce fortuitamente, sem grande estrutura, e nasce porque o Kim permitiu que assim fosse e que a direção na altura permitisse, mas eu acho que nós começamos a estar cada vez mais em condições, e estou a falar eu enquanto direção, termos um papel mais ativo e mais forte no apoio à secção. Efetivamente a secção tem sido, e por exemplo as últimas tasquinhas demonstraram-nos isso, nós precisamos de gente, eles puseram lá logo 6, 7 pessoas a dar uma mão, que fez toda a diferença, e que são pessoas que nem sequer estão ligadas propriamente direto a nenhum cargo executivo, portanto, mas nós pedimos, lhe estávamos a arrasar que era preciso fazer cachorros, apareceu a Andreia grávida para vir ajudar no cais, de repente foi preciso, eles apareceram. E eu acho que, efetivamente, nós com as nossas debilidades, se calhar não soubemos acompanhar tão bem o futebol nos últimos anos, mas estamos a acompanhar cada vez melhor. Acho que aqui a Amélia tem sido muito porta-voz do futebol e tem trazido muito para a direção as dores deles, e nós vamos tentando ir atrás. Acho que neste mandato que vai entrar agora vai ter que se estruturar e aprofundar mais esta parceria. Porque eles acabam a ser uma associação dentro da associação. Sim. Porque eles não nos chateiam para nada. Ao contrário, eles são independentes. Eles são quase independentes, mas ajudam a casa. Portanto, são uma associação dentro de uma associação. No que diz respeito a jogos, quer dizer, eles partilham dos valores do clube. Se não for para jogar até ao fim, vão jogar para o Benfica. Portanto, se estão a jogar com as nossas cores, vão jogar até ao fim, até ao último suor. E vai ser assim esta época. Portanto, não se vai desistir de nada. Sim. Vamos para notas finais. Podemos começar até pelo Tiago. Sim. Só completar para agradecer o convite e para dizer às associações em Argoncilho que nós vamos começar a querer fazer parcerias, vamos querer criar outras dinâmicas. Temos aí um projeto de giro que não sei se vai dar para fazer este biénio, mas vamos tentar. Agradecer-vos aqui o convite, dizer que em Argoncilho que estamos presentes, dizer à Junta de Freguesia que estamos cá presentes e que vamos estar presentes na freguesia, dizer à Câmara que nós andamos escondidos uns tempos, mas vamos aparecer, que somos a casa mais importante para o clube no concelho, portanto vamos querer puxar os galões, vamos querer fazer parcerias com as outras casas, tentámos-lo fazer agora na tomada de posse, confiança, e com Moselos vamos querer continuar. Portanto, contem connosco. Muito bem, Tiago. Manuel, nota final. Agradeço o vosso convite, como é lógico, e fico sempre com a esperança de que na Casa do Porto vai ser ajudada por todos aqueles que nós conseguimos tocar no coração, e vamos conseguir ser sempre a Casa de Futebol Porto, a representar o Futebol Porto em Argoncilho e quiçá em Santa Maria da Feira, e com o vosso apoio de imprensa e por aí fora vamos conseguir ser cada vez mais fortes. Sim. José, tem o dom da última palavra. 3 coisinhas importantes a dizer. Uma, agradecer em primeiro lugar naturalmente à Rádio Sintonia, ao convite ao interessado pela Paulinha, a ti que maravilhosamente conduziste este programa, sem dúvida, o nosso muito obrigado. Em segundo, não posso deixar também de enaltecer tudo aquilo que tem chegado até nós através desta nova gerência de Futebol Clube Porto, porque houveram coisas que só foram possíveis de realizar e que foram aqui faladas, porque as pessoas do outro lado, de facto, assim permitiram e assim fizeram com que acontecesse. Por isso, em nome da Casa Futebol Clube Porto de Argoncilho, o nosso muito obrigado. Não posso deixar de prestar homenagem a 2 pessoas que já não estão entre nós, por isso, para mim é impensável neste momento não poder falar delas. Uma, naturalmente, a Fatinha, que foi aqui falada, porque foi uma pessoa que deu o litro pela casa. Como o Tiago disse, a Fatinha estava tudo bem. Pessoa bastante evoluída, dedicada à casa, à causa, defendeu-a sempre com unhas e dentes, por isso já não está entre nós fisicamente, estará espiritualmente, e eu acredito, para ela o nosso bem-aja. A outra pessoa que foi muito importante desde o princípio da casa, que era
a dona do prédio onde estamos, que é a Dona Joaquina, e que sempre teve para connosco uma amizade e uma simpatia ímpar. Independentemente de ser a senhoria, eu julgo que ela nunca encarnou o papel de senhoria. Aquele papel de senhoria, quer mais, não. Ela sempre nos facilitou, sempre nos ajudava, sempre estava disposta a conversar e sabia muitas vezes as nossas dificuldades, porque as coletividades têm mesmo dificuldades, isto é panágio de todos, não é? Não é só nosso, por isso é essa senhora que também já cá não está entre nós e que nos deixou relativamente há pouco tempo também, o nosso bem-ajo e um grande chi para ela, onde ela estiver. A todos os esportistas, não estamos a passar uma boa fase no campeonato, acho que estamos em estruturação, tudo que é mudança é difícil, não é fácil, costuma-se dizer quem faz mal é porque não tem competência, mas às vezes tem-se a competência e as coisas não acontecem. Quem lida no futebol sabe que a bola, quando bate no poste, tem sempre dois sentidos. Quando entra é um espetáculo, quando vai para fora é um desastre. Infelizmente para nós, ultimamente a bola tem batido no poste e tem ido para fora, mas eu acredito piamente que a bola vai bater no poste e vai entrar, porque a nossa mística não se acaba de um dia para o outro. Esta alma de dragão está bem patente em todos, e acho que devíamos nos unir todos para que o Futebol Clube Porto consiga sair deste momento menos bom e que nós, portistas, não desejamos de forma alguma. E vai sair. Isso é de certeza absoluta. Contem connosco. Por isso, os outros que gozem agora um bocadinho porque eles vão cair. Isso é certinho. Pronto, o que é que eu posso dizer? Viva a Casa do Futebol Clube Porto e obrigado uma vez mais a vocês. Fica a sentida e bonita a homenagem e também a mensagem impactante para o universo azul e branco. Da nossa parte é tudo. Agradecer-vos pela vossa presença. Ficou aqui uma conversa bastante longa, mas bastante também proveitosa. Ficámos a conhecer a história de Fábio Vieira. Ficou também até interessado um convite às associações de Argoncilho para futuras parcerias. Portanto, uma conversa bastante proveitosa. Da nossa parte é tudo. Foi esta a conversa com a Casa do Porto, aquela de Argoncilho, aquela que é a maior casa do Concelho da Feira. Portanto, da nossa parte é tudo. Tenham uma ótima terça-feira.